A Amanda, uma seguidora aqui do canal, pergunta: como cita um decreto dentro do texto e como fica a referência no final da citação? Ela faz essa pergunta no vídeo que eu ensino como formatar referência de lei. E o mesmo procedimento é válido para decreto. Eu vou pegar o exemplo desse decreto aqui, ó, o 6.514, que é um decreto que dispõe sobre infrações administrativas ao meio ambiente. E eu vou simular como se eu estivesse escrevendo aqui no texto algo sobre ele. Então, o decreto, vou colocar em letra maiúscula, decreto. Alguns professores pedem para colocar federal aqui, porque pode ser um decreto estadual, mas a maioria dos professores não pede isso. Número 6.514, aí barra 2008, pode ser, você pode colocar a data aqui? Pode, como está aqui, vírgula, de julho, mas o barra 2008 já é suficiente. Alguns alunos também só colocam assim, alguns textos. Eu prefiro colocar assim porque é ainda um professor mais chato, poderia pensar que isso aqui, sei lá, era 1908, mas aí esse é muito chato, mas existem, tá? Então eu coloco do ano com os 4 dígitos. Considera as infrações e sanções administrativas na área ambiental. Tá? Vou colocar uma coisa assim. Poderia colocar várias coisas sobre isso. De acordo com tal decreto, com o decreto tal, as sanções acontecem tanto no ponto de vista penal como civil, enfim. E aí você faz normalmente seu texto como se fosse um autor, tá? A outra coisa é você colocar aqui no final, Brasil 2008. Pode colocar isso aqui no final? Pode, tá? Mas é facultativo. Se você já colocou o decreto aqui, é como se você estivesse fazendo uma citação fora do parênteses. É como se eu falasse assim, Nina 2020 considera tararara, bararara, e no final colocasse Nina 2020. Fica um tanto quanto redundante, tá? Ou eu posso colocar aqui, não colocar, sei lá, inundações causam pobreza na Amazônia. Aí eu faço a citação de Nina 2020 aqui, tá? Ele não precisa colocar no início. Ou poderia colocar, segundo Nina 2020, inundações causam pobreza na Amazônia. E não coloco aqui no final. É a mesma ideia. Isso aqui é como se fosse o Brasil 2008. Só que você não pode colocar aqui Brasil 2008, tá? De acordo com o Brasil 2008, considera as infrações. Não, aí você vai ter que chamar pelo decreto, pelo nome do decreto, tá? Outra coisa que pode acontecer é uma citação direta. Como é que eu faço? A citação direta. Vou pegar aqui uma citação direta grande. Isso aqui está como decreto, tá? O artigo 1 do decreto, caso o artigo 12, vou colocar assim, artigo 2 do decreto estabelece. Aí eu vou tirar o artigo 1, tá? Vou colocar só o artigo 2 aqui, vou tirar o artigo 3. E aqui é uma citação com mais de 3 linhas, considerando todos esses parágrafos. Eu vou colocar em ref ABNT. Não, ref ABNT não, é cite. Citação direta aqui. E assim, pessoal, deixa eu recuar aqui. Como eu já coloquei artigo 2 aqui, não preciso colocar aqui. Aí é exatamente assim. Tá? Aí, de fato, você mantém os dois parágrafos, mas dentro da citação direta. Aí não precisa colocar o Brasil 2008 aqui no final. Novamente, é facultativo. Eu não gosto de colocar. Dando já o decreto aqui, você já fez a citação, mas eu já vi gente que pede para você colocar, mas realmente não precisa. Bom, isso tudo é a forma de você citar no texto, né? Claro, isso aqui também sempre tem que estar em texto. Aqui são os modelos que eu uso aqui, né? Eu ensino aqui no canal. Sempre coloco em texto. Esse texto aqui está até estranho, ele está texto para artigo. O correto, esse arquivo que eu estou pegando está em formato de artigo, por isso que ele não está entre linha o e-mail. Uma dica bem legal é fazer isso aqui, se você quiser fazer aqui no caso, uma monografia, né, um TCC, enfim. Só que ela também pergunta como é que faz a referência, olha só que interessante. Então, eu vou colocar a referência, é Brasil. Mesmo que eu não coloque lá sempre como Brasil, a referência eu coloco como Brasil. Tá? Não é isso aqui.
Só que depois eu vou colocar o nome do decreto. Então, é esse o decreto aqui. Decreto. Aí eu coloco a data do decreto. Opa. Vou parar aqui. Decreto, número. Ele é de 22 de julho, né? De 22 de julho de 2008. Aqui não coloca aquele padrão de data da BNT, tá? Aquele padrão de que o julho fica abreviado. Então coloca aqui, dispõe, bota esse texto, aí Diário Oficial da União. Oficial da União. Aí você pode colocar Brasília, Distrito Federal aqui. Aí coloca a data do decreto no diário de publicação no Diário Oficial da União. Ó, foi publicado no dia 23. Aqui sim coloca o padrão de data, 23 de julho de 2008. E aí, isso sim fica no estilo REF-ABNT. Deu REF-ABNT bem aqui. REF-ABNT. E o que fica em negrito é o Diário Oficial da União. Tá? Exatamente isso, é assim que se faz a referência lá no final, né? Estou falando aqui de referências lá no final, título 1, não tem numeração e fica centralizado. Então, a citação você pode fazer dessa forma, né? Vou tirar aqui o autor, como se fosse uma citação de um autor fora do parêntese, e a referência você faz dessa forma aqui no padrão de lei normal que eu ensinei em outro vídeo.